Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia alguns dias que a minha prima do interior estava passeando ali em casa. Era sempre assim quando chegavam as férias escolares. Para ser sincero, a gente quase não se via, já que eu passava a maior parte do meu tempo na rua. Trabalho, estudo. Eu saía bem cedinho para trabalhar. Depois ia direto para um curso de informática que estava fazendo à noite. E como voltava muito tarde, geralmente 11 horas, 11h30, normalmente ela já estava deitada. Olha, se a gente se via 2 ou 3 vezes durante o tempo em que ela já estava ali em casa, foi muito. E mesmo assim, sempre coisa muito rápida. A Michele era uma menina bonita, novinha ainda. Devia estar com 16, 17 anos no máximo. Só que, pelo fato de sermos primos, de certo modo, a presença dela ali em casa acabou passando meio desapercebida por mim. E eu digo isso porque, por mais que a gente diga que não, claro que a presença de uma mulher diferente acaba mexendo com a rotina da gente numa casa. Só que, como éramos primos, confesso que não prestei muita atenção, até porque já tinha namorado. O problema é que, naquela noite, especificamente, aconteceu uma coisa meio fora do comum. Lembro que eu cheguei do cursinho, aí tomei um banho, comi qualquer coisa e fui direto para o meu quarto. Eu tinha acabado de me deitar, quando de repente comecei a escutar aquela gritaria vinda lá do quarto dela. O quarto onde essa minha prima estava dormindo. Eu fiquei até assustado, me perguntando o que estaria acontecendo. Será que a menina havia tido um pesadelo? Ou será que, olha, cheguei a pensar até em... Não demorou muito e eu ouvi aquela movimentação vinda da sala e dos corredores. A minha mãe também devia ter escutado os gritos e levantado para ver o que era. E eu, curioso, levantei também. Quando cheguei ao quarto da minha prima, a mãe e a minha irmã já estavam lá com ela, que visivelmente transtornada, apontava na direção da cama. Tem um bicho ali, tia. Eu vi. Eu que não deito mais nessa cama. Mas que bicho, filha? Ah, não sei, tia. Era um bicho, andou no meu braço. Eu me assustei. Acho que era uma aranha. A mãe começou a remexer os cobertores, levantou o lençol, sacudiu a fronha, chegou a arrastar a cama para ver se encontrava a tal da aranha. Só que nada. Eu, para ser sincero, desde o momento em que entrei naquele quarto, só consegui prestar atenção numa coisa, na minha prima. Ou por outra, para ser mais exato, no modo como ela estava vestida. Olha, não é que eu seja um safado, não é que eu seja um cara malicioso, só que não tinha como não olhar. Ela estava usando uma camisolinha assim bem transparente. Dava para ver tudinho por baixo. Na parte de cima, por exemplo, ela não estava usando nada. Não estava de sutiã. Só estava de calcinha. E mesmo assim, era como se estivesse só de calcinha, porque, repito, a camisola era transparente. Dava para ver tudo. Na parte de cima, repito, ela não estava usando o sutiã. Era só a lingerie, a parte de baixo. Enquanto a minha irmã e a minha mãe remexiam na cama, procurando a tal aranha, eu não conseguia tirar os olhos da Michele. Foi a primeira vez que eu olhei para ela de um modo diferente, digamos assim, até porque, como eu já falei, nós éramos primos. Não tinha como não olhar. Porque essa coisa da atração é uma coisa meio... não dá para evitar. Ela estava tão linda naquela camisola, tão sensual, tão delicada. E assustada do jeito que estava, a vontade que me dava era de abraçá-la, acalmá-la e protegê-la. Eu fiquei tão concentrado no corpo da minha prima que uma hora a mãe falou comigo, pediu para ajudá-la a arrastar uma cômoda para ver se a aranha estava ali embaixo e eu nem tchum. Naturalmente a minha mãe, que não é boba, notou, né?
Até porque os meus olhos estavam vidrados na minha prima. A mãe, que não é boba, percebeu e imediatamente pediu que a prima vestisse alguma coisa por cima da camisola. Depois ficou olhando de cara feia para mim, como se estivesse me censurando. Mas fazer o quê? É como eu falei, não dava para evitar. Não tinha como não olhar, só se eu fosse cego. O fato é que, no fim das contas, eu acabei encontrando a tal aranha e a matei com o chinelo. Fui o herói da noite. Eu acho que se não tivesse encontrado aquele bicho, a prima não ia mais conseguir dormir naquele quarto. Para falar a verdade, mesmo depois de ter encontrado e matado a aranha, ela continuou com medo, querendo dormir na cama da minha irmã. O fato é que eu também não consegui mais pregar o olho depois daquele incidente. Só que por motivos diferentes. A imagem da minha prima, usando aquela camisolinha transparente, não me saía da cabeça. Eu fiquei tão perturbado que depois desse dia, a minha vida não foi a mesma ali naquela casa. Eu simplesmente não tive mais sossego. Para se ter uma ideia, nem no cursinho eu fui no dia seguinte. Tudo para poder chegar mais cedo em casa e poder ver a Michele, falar com ela. Saí do trabalho e fui direto para casa. Com a sua imagem no pensamento. Eu tinha namorada, era nela que eu devia pensar, mas foi a Michele que ficou na minha cabeça o dia todo. Nesse dia, por exemplo, eu fiquei o tempo todo pegando no seu pé, brincando com ela, tirando uma onda por conta do escândalo que ela tinha proporcionado na noite anterior por causa daquela aranha. E desse modo a gente acabou se aproximando um pouco mais. Sinceramente, não sei nem explicar o que aconteceu comigo. Não sei se foi uma paixão repentina, se foi apenas atração ou simplesmente desejo físico pelo fato de tê-la visto usando aquela camisola transparente no dia anterior. Só sei de uma coisa: depois daquele bendito dia, meu coração disparava só de ouvir a sua voz. Sabe o que é passar o dia todo com a pessoa no pensamento, querendo saber o que ela está fazendo? Eu não conseguia pensar em mais nada. No sábado, como sempre acontecia, minha namorada apareceu ali em casa e só eu sei o quanto me senti estranho. Sabe, eu me senti deslocado o tempo todo, por incrível que pareça. Adriana ali querendo a minha atenção e eu tentando fugir dela o tempo todo. Incrível. Eu não conseguia nem disfarçar a vontade que sentia de ficar perto da Michele. Eu não sei nem como a Adriana não percebeu. Aliás, foi ela, inclusive, quem sugeriu que a gente levasse a minha prima a um barzinho no centro, já que desde que tinha chegado a Curitiba, ela não tinha saído para canto nenhum. As duas começaram a conversar, fizeram amizade e do nada combinaram de sair naquela noite. Eu naturalmente adorei a ideia. Até porque era a chance que eu tinha de ficar pertinho dela e sem levantar suspeita, até porque foi a minha namorada quem a convidou. Só que acabou acontecendo uma coisa chata nesse barzinho. E foi logo no começo. Estávamos apenas nós três ali na mesa, quando de repente eu notei que um cara de uma mesa do lado começou a trocar olhares com a Michele. E isso, evidentemente, me deixou por conta. Na verdade, o que me incomodou mais mesmo foi que eu notei que a Michele estava gostando da paquera. Eu olhei para ela, olhei para o cara na outra mesa e não tive dúvida. Um olhando para o outro. Ela com aquele risinho, aquele sorrisinho assim, ensaiado nos lábios, e o vagabundo olhando para ela com cara de conquistador. E ele estava com tanta cara de conquistador que não demorou muito e pediu para o garçom que servisse uma bebida para minha prima ali na nossa mesa. Olha, eu nunca tinha visto um cara tão audacioso. Eu nunca tinha visto um camarada tão atrevido. O cara chamou o garçom,
comprou a bebida e falou pro garçom, leva pra mina ali, ó, na outra mesa. E o garçom veio. Olha, eu fiquei possesso. Eu acho que dava pra ver na minha cara a minha irritação. Até a Adriana chegou a perguntar o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha ficado tão bravo de repente. Eu, naturalmente, tentei desconversar. Bravo eu? Capaz, menina, impressão sua. Tô normal. A verdade é que eu não estava nada normal. Meu corpo todo tremia de raiva, de irritação. Principalmente depois que aquele camarada comprou aquela bebida e mandou o garçom servir para minha prima ali na nossa mesa. Mas era o cúmulo do atrevimento. Minha namorada ficou desconfiada, até porque, depois daquilo, eu não parei mais de encarar o sujeito. Até que, como que para me provocar, a certa altura, o cara levantou da cadeira e se aproximou da nossa mesa e foi direto na Michelle. Nem cumprimentou a gente. Tudo bem, gata? Será que a gente podia trocar uma ideia? Olha, eu olhei para a cara daquele sujeito e o sangue subiu. Quer dizer, o que faltava, né? A minha prima se abriu num sorriso e já foi respondendo que sim. Só que eu me meti no meio. Ô, meu chapa, você não vai trocar ideia com ninguém aqui nessa mesa, viu? Aliás, eu agradeceria muito se você voltasse lá pra tua mesa agora. Pode ser? Ou tá difícil? A Adriana chegou a me dar um beliscão. Que é isso, Sérgio? Ficou louco? Tá querendo arranjar briga, é? Eu não tô querendo arranjar briga com ninguém. Esse cara aí que tá querendo. Tô na minha mesa. Quem tá querendo arranjar briga é ele. Quando eu falei assim, o cara olhou pra mim, deu uma risadinha irônica e olhou pra prima de novo. Minha namorada, mais desconfiada do que nunca, me chamou a atenção de novo, mas eu não me dei por achado. Até que pelas tantas, ela me perguntou: é impressão minha ou você tá com ciúme da tua prima? Quem ciúme eu? Capaz, tem nada a ver, que ideia. Esse cara aí que é muito confiado. Que é, cara? Que você quer aqui, afinal? Falei aquilo e continuei encarando o sujeito. E como ele não falou nada, ficou ali parado, impassível, eu insisti. Ô, meu camarada, qual é teu problema, hein? Você é surdo? Ou você é louco? Ou é retardado? O que tá vendo? Você não ouviu eu falando pra você sumir daqui? O clima pesou e nem podia ser diferente. Só mesmo um cego para não se dar conta de que eu estava morrendo de ciúme da minha prima. Até ela deve ter notado, pois não sabia onde enfiar a cara. Foi realmente, e isso eu reconheço, um papelão que eu fiz. Mas eu não consegui me conter. Quando vi, já tinha feito. No fim, minha namorada até pediu pra gente ir embora. Durante o trajeto, ela não falou um A, claro. Tinha percebido o que havia acontecido. Ficou com um bico desse tamanho. Aquela cena de ciúme que eu armei deve ter mexido com a cabeça dela. Tanto que ela não quis nem dormir na minha casa. Como era caminho, pediu que eu deixasse em casa antes. Eu ainda perguntei se ela não queria que eu levasse primeiro a minha prima e depois fosse levá-la em casa, mas ela só respondeu que não. Ficou realmente um clima super esquisito. Quando desceu do carro, eu ainda falei, tentando fazer as pazes, né? Porque senti que ela estava brava. Puxa vida, né, bem? Diga pelo menos um tchau. Ela nem se dignou a responder. Saiu pisando duro. Foi só depois que eu dobrei a esquina que a minha prima puxou assunto comigo. Eu acho que ela ficou brava. Por que você fez aquilo? Aquilo? Aquilo o quê? Não fiz nada. Só não gostei do jeito daquele cara com você. Ora, não fiz nada demais. Eu sei, só que... sei lá, a tua namorada acho que
ficou pensando que você estava com ciúme de mim. No que ela falou aquilo, eu olhei bem fundo nos seus olhos, mas não respondi. Ela insistiu. Você estava? Estava o quê, menina? Com ciúme de mim? Olha, minha vontade naquela hora era de dizer que sim. Era de confessar que estava morrendo de ciúme dela, só que fiquei com medo da reação. Na verdade, nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo comigo. Por um momento, senti vontade de dar meia volta e ir lá falar com a Adriana, tentar me acertar com ela. Só que, de repente, senti que o clima esquentou entre nós ali no carro, entre mim e a prima. Até porque a Michele ficou insistindo, querendo saber se eu realmente tinha ficado com ciúme dela. A certa altura, diante daquela insistência toda, eu provoquei. E se eu tivesse ficado? Ela sorriu. Seu bobo. Ciúme por quê? A gente é primo, esqueceu? Eu percebi que ela tinha notado o meu interesse. E pelo jeito dela, podia jurar que ela tinha gostado. Podia até não estar, antes daquela confusão, interessada em mim. Mas depois que eu aprontei aquela cena lá naquele bar, ela ficou afim. Ah, que ficou, ficou. Eu senti. Não sou bobo, não nasci ontem. Nessas alturas, eu já tinha dobrado a esquina da rua da minha casa, só que em vez de parar diante do portão e entrar, passei reto. Só fui parar alguns quarteirões adiante. E no que parei, a gente ficou se encarando durante algum tempo, até que, sem pensar nas consequências, tomei a iniciativa. Eu sabia que não devia, só que não estava dando para resistir àquela boquinha linda ali diante de mim. Num impulso, me aproximei, a tomei nos meus braços e a beijei com paixão. Aliás, aquela vontade de beijá-la tinha nascido naquele outro dia, ou para ser mais exato, naquela noite em que ela ficou assustada com a aranha lá no quarto dela. Desde aquele bendito dia, desde aquela bendita noite que essa menina, embora fosse minha prima e embora tivesse 16 ou 17 anos, sei lá, não me saía da cabeça. Não devia. Era prima, era de menor. Por todos os motivos do mundo, eu devia pensar era na minha namorada e não na minha prima. Só que fazer o quê? Olha, depois daquele primeiro, foram tantos beijos, tantos abraços. Só não fomos além porque ela se controlou. Falou que não podia, porque se dependesse de mim, teríamos terminado aquela noite numa suíte de motel. Tudo bem que ela só tinha 16 ou 17 anos, tudo bem que era minha prima, mas e daí, na hora, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar. Olha, eu acho que ficamos parados ali naquela rua erma por quase uma hora, só curtindo o momento. Eu só não podia imaginar que quando chegássemos em casa na volta, a minha namorada estivesse me esperando no portão. Quando eu olhei e vi aquele vulto, eu fiquei tão confuso porque ela tinha saído zangada do carro, sem se despedir. Nervosa, quando nos viu, chegando mais de uma hora depois, ela já veio pra cima de mim com tudo. Escuta, será que eu posso saber onde que vocês estavam até agora, Sérgio? Hein? Faz mais de uma hora que você me deixou em casa. Você estava onde com essa menina? E fazendo o quê, hein, Sérgio? Ela estava descontrolada. Tanto que não demorou muito e a luz da casa do vizinho acendeu. Até a minha mãe apareceu na porta para ver a confusão. Chorando, nervosa, a Adriana não parava de fazer acusações. Aliás,
ela só não grudou no cabelo da Michele porque eu me coloquei entre as duas, porque, do contrário, a coisa ia feder. Na cabeça dela, lógico que a gente tinha estado em algum motel, fazendo mais do que, na verdade, a gente tinha feito. O resultado não podia ser outro. Perdi a namorada e, no dia seguinte, minha mãe botou a minha prima dentro de um ônibus de volta lá para Irati. Primeiro, quis saber se era mesmo verdade, se realmente tinha acontecido alguma coisa entre mim e a prima. E diante do nosso silêncio, ela acabou tirando suas próprias conclusões. É como dizem, né? Quem cala consente. Ela simplesmente ligou para minha tia, dizendo que a Michele estava voltando para Irati naquele mesmo dia e a colocou num ônibus de volta. Mais do que isso, chegou a contar o motivo de estar mandando a menina embora. Já que era para ela ficar na nossa casa por mais no mínimo 2 semanas. O fato é que a minha fama não ficou nada boa com os meus parentes lá em Irati. Segundo fiquei sabendo, meu tio ameaçou vir a Curitiba falar comigo e acertar as contas por eu ter, na ideia dele, tentado seduzir a sua filha. Na verdade, não foi exatamente isso o que aconteceu, se bem que foi parecido. A gente realmente trocou alguns beijos, mas não passou disso. Embora, repito, se dependesse de mim, teríamos ido muito além. Ela é que não quis. Falou que não podia, falou que não tinha nenhuma experiência, que além do mais, éramos primos. E eu entendi, respeitei. Em nenhum momento tentei forçar a barra. Não nego que fiquei com ciúme lá naquele bar. Tanto que armei aquele barraco, na frente da minha namorada e tudo. Quando aquele desgraçado começou a paquerar minha prima, diante do meu nariz. Olha só, Deus sabe como foi difícil ficar sem vê-la depois que ela foi embora. Eu cheguei a ligar para ela algumas vezes, mas foi sempre a tia quem atendeu o telefone. E sempre soltando os cachorros em cima de mim. Você não tem vergonha de ligar aqui em casa, não, hein? Olha, o teu tio quase foi aí falar com você, sabia? Eu é que não deixei. A verdade é que a vinda dessa menina para cá causou um verdadeiro rebuliço na minha vida. Olha, eu cheguei a desistir daquele cursinho de informática que estava fazendo, porque não estava conseguindo mais me concentrar. Passava o dia todo, a noite toda, custava para dormir. Todos os momentos pensando nessa bendita menina. Naqueles beijos que a gente trocou aquele dia. Naquela noite em que eu a vi usando aquela camisola transparente, essa mulher simplesmente me enfeitiçou. Se bem que eu digo mulher, mas é praticamente uma menina. Ah, se eu tivesse pelo menos 1% de certeza de que ela também me quer. Olha, eu iria atrás dela agora mesmo, sem pensar nas consequências. Mesmo que o tio prometesse me matar, juro por Deus, eu ia atrás dela. Mas olha, na mesma hora, a falta que sinto da Michele é tão grande que eu chego a me perguntar, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? É tanta saudade, é tanta falta que eu sinto dela, que chega a me sufocar. Esses dias, quase fui para Irati. Mas olha, foi por detalhe, só para vê-la. Mas aí acabei batendo de raspão em outro carro, no dia anterior, e acabei desistindo de viajar. Sabe, parecia até que não era mesmo para eu ir. Foi como se aquele esbarrão fosse um alerta, que não era para eu ir. Sabe, fosse um aviso de que, sei lá, alguma coisa ruim podia acontecer. Francamente, não sei que tipo de feitiço essa menina jogou sobre mim. Eu nunca fui de me sentir tão atarantado por mulher nenhuma. Sim, porque paixão é uma coisa, loucura é outra. E eu sinto que estou à beira da loucura. Me sinto desorientado. Porque só consigo pensar nela o tempo todo. Me recrimino pelo fato de sermos primos, mas é que é mais forte do que eu. Maldita aranha que a fez gritar de susto aquele dia.
Maldita hora que botei os olhos no seu corpo por detrás daquela camisola transparente. Maldita hora que me deixei levar por esse desejo insano, essa loucura, essa paixão desenfreada, esse sentimento que só tem judiado de mim. Será que vou conseguir tirar essa menina da cabeça algum dia? Será? Sinceramente, não sei. Não sei. Diante desta febre que parece ter se apoderado de mim, não sei, sinceramente não sei.